Bota aqui no Panguisiano, Moana Velela. A força política do Ocidente e a força religiosa do Ocidente, denominado Vaticano, tiveram que fundir para melhor dominar os interesses em África. Eles reuniram em 1456 no Concílio de Vaticano, liderado pelo Padre Calixto III, com o sentido de enviarem missionários na África subsaariana para retirar a espiritualidade, as crenças dos africanos e impor uma doutrina adulterada a partir do livro dos mortos no Egito, a partir de crenças de etíopes, sudaneses e um pequeno povo que estava em Israel denominado hebreus. Tudo isso foi compilado num único livro que se chama Bíblia Sagrada. E para isso tiveram que criar vários estigmas, como por exemplo a imagem dos personagens que fazem parte desse livro. E com isso eles criaram a imagem de um Cristo branco e de todos os profetas nela brancos. O que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mostrou não é novidade para mim, não é novidade para ti, não é novidade para ninguém. Porque nós, os africanos, já sabíamos. Já nos foi revelado por intermédio de vários profetas que foram enviados, que é para revelarem aquilo que eles escondem há milhares de anos. Assim, a partir mesmo da profetisa Nkimpavita, motivo pela qual ela foi queimada, Mfumu Kimbangu e Simão Toko, já nos foi revelado a verdadeira origem daquilo que hoje nós chamamos de Bíblia Sagrada. Tem vários irmãos que aparecem aqui a trazerem conteúdos, a mostrarem que toda a história foi falsificada, que os verdadeiros hebreus são negros, que os verdadeiros egípcios, os originais egípcios são negros, que os originais etíopes são negros. Às vezes é bom que esses conteúdos venham mesmo do Ocidente, venham mesmo deles, porque quando os africanos falam ou quando nós falamos, somos tratados como malucos, como se estivéssemos a inventar. E um dos maiores segredos que eles escondem até hoje é o terceiro segredo de Fátima, o segredo dos 3 pastorinhos, Francisco, Jacinta e Lúcia. O terceiro segredo de Fátima que o Vaticano esconde com 7 chaves e não quer revelar, está relacionado com esse conteúdo que Putin acabou de apresentar, só que é muito mais profundo. Um dia nós faremos um vídeo para falar precisamente sobre esse terceiro segredo de Fátima. Mas por agora, eu quero vos mostrar algo que os toquistas, eu estou a falar dos toquistas, aqueles que guardam os fundamentos e os pilares, os ensinamentos do profeta Simão Gonçalves Toco, o Mayomona. Afinal, aquele Simão Toco, o Mayomona, o profeta Simão Gonçalves Toco, e os toquistas que muitos de nós chamamos de malucos, já anunciam um Cristo negro, que o Cristo é negro há muito tempo, e nós chamamos de malucos. Vamos ainda ler um pouco daquilo que são as profecias de Mayomona. Esse é um texto que eu encontrei nas profecias de Mayomona. Vamos ainda ler junto. A vossa atenção. Aqui, sublinhado a vermelho, diz o seguinte: mas que mensagem Mayomona trouxe ao mundo enquanto homem de Deus? A sua predica tem como fundamento a Bíblia Sagrada e desde o início que sempre procurou estabelecer uma ligação da sua ação com o fio histórico da Igreja que começa em Abraão, pai da fé e das nações, passando por Jesus Cristo, que reergue a Igreja caída e que termina em 325 depois de Cristo no primeiro concílio de Niceia, altura em que Cristo e o Espírito Santo se retiraram dela. Ok, ela aqui está a dizer que depois do primeiro concílio de Niceia, o Espírito Santo se retirou da igreja, porque a partir do primeiro concílio de Niceia, a intenção foi adulterar
os conteúdos. A parte sublinhada verde diz o seguinte: e enquanto enviado de Deus, é certo que a sua missão teve como base a correção dos desvios introduzidos na Igreja de Cristo. Pois, quando se fala da relembrança da Igreja de Cristo em África, está claro que estamos na presença de uma mensagem de Cristo também relembrada. Quer dizer alguma coisa? Perdeu-se na originária mensagem revelada ao homem no passado. Isso quer dizer que perderam-se muita coisa. Isto pressupõe dizer que a atual configuração da Bíblia Sagrada não expressa a plenitude da mensagem de Deus, Cristo e do Espírito Santo. Muita coisa foi ocultada e outra se perdeu, e uma grande parte da mensagem de Deus ocultada destinou-se ao longo de vários séculos apenas para o consumo limitado de líderes religiosos e políticos. Ou líderes religiosos e políticos. Isso quer dizer que Simão Toko Mayomona já havia anunciado que os líderes religiosos e os políticos do Ocidente têm muito segredo, ou seja, têm o segredo para revelar. Ele já anunciava que a Bíblia, o conteúdo bíblico, foi adulterado, muita verdade foi retirada nela. Por isso é que nós e outras pessoas têm dito que os toquistas, eles usam a Bíblia Sagrada para explicar aquilo que foi retirado, para trazer a verdade ocultada propositadamente, para desmistificar aquilo que os missionários trouxeram. Os toquistas são chamados também de cristãos, mas eles não são cristãos da vertente do catolicismo ou de qualquer outro evangelho. Eles trazem boas novas a partir do profeta Simão Gonçalves Toko, que é um profeta que veio concluir um trabalho que estava a ser conduzido antes pelos profetas, verdadeiros profetas, apóstolos, um trabalho que até estava a ser conduzido antes por André Massua, por Mfumu Kimbangu. É essa mesma igreja que talvez você, africano de raiz, que talvez você, panafricanista, procura. Os toquistas não anunciam a prosperidade, eles não pregam a prosperidade, mas eles pregam a salvação, eles pregam a verdade ocultada há muito tempo, eles descodificam a Bíblia, eles trazem aquilo que foi escondido a partir da crença dos egípcios, de onde vieram os nossos ancestrais. Afinal, aquele que nós chamamos de malucos já anunciavam isso há muito tempo. Por isso é que eles têm um hino que canta assim: Oh, África, vocês nos chamam de maluco, África, por nós anunciarmos. Porque eles anunciam o Cristo negro. Eles anunciam a verdadeira mensagem de Cristo, a verdadeira mensagem da salvação. Mbote aqui no Panguiziame, é Mono Mwana Velela. Vamos trazer mais conteúdos.